Saúde da igreja, graça da paz do Senhor. Vamos ficar de pé no início. Que Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. Ele tinha 3 livros em casa que provavam isso. Ele perguntou se eu queria ver. Eu disse que não. Porque se fosse me tirar da Bíblia para concordar com os livros, podia até ser. Mas que discordar da Bíblia através desses livros, não tinha sentido. E outro, nós sabemos que tudo que nós sabemos de Cristo, né, de Deus, suas maravilhas, foi através da Bíblia, no qual começou com os papiros, né, lá nas pedras, escrito nas pedras, nos papiros, até chegar o papel. Então, que possamos sempre confiarmos na Bíblia. Apesar de muitos dizerem, e até eu vi um pastor de renome, ele foi até muito criticado na época, quando ele pegou e disse que a Bíblia tinha que ser mudada devido a algumas coisas, né, que devido ao longo dos anos já estava ultrapassada. Mas nós sabemos que o que está escrito aqui não está ultrapassado. Por quê? Porque foi os homens se escreveram através do Espírito Santo. E que o que está escrito foi desde o início até o fim dos tempos. E o único que conhece o fim dos tempos é Deus. Então, se Ele pode escrever a sua palavra conforme assim Ele desejar, porque Ele tem o conhecimento do antes, agora e depois, e nós não, nem do presente nós temos conhecimento. Amém, amados? Então, a lição de hoje, lição 2, né? O Deus Pai. Hoje o pastor Vicente não pôde vir, eu estou aqui substituindo, mas vamos dar início, em nome de Jesus. Aleluia. Textual o final. Amado textuário. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Amém. Pode ficar de ano. O objetivo da lição: reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai, entender o que o Pai se revela plenamente em Cristo, identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Então, sim, amados, no decorrer da lição, nós vamos ver esses 3 pontos, né, sobre a identidade de Deus Pai, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo e os atributos de Deus. Já conhecemos uns. Pode passar, já, Ciano. Aleluia, Deus. Leitura bíblica em classe. Nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27, em João, capítulo 14, versículo 6 e 11. Aleluia. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruíste e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Aleluia, Deus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluias. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tens visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aleluia, Deus. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai, e o Pai em mim. Credes-me, ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Aleluia, Deus. Tradução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã,
um só Deus em três pessoas coeternas, com substâncias e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aleluia. Então, chamado, como fala sobre a doutrina, né, da Trindade, que é um mistério sempre revelado, mas que tem alguns que distorcem um pouco. Mas hoje nós vamos estudar sobre a pessoa de Deus, o Pai. Aleluia. Dá que seja. Aquele de quem procedem o Filho e o Espírito, ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Aleluia. Então, se amado, sabemos que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só podemos compreender e se aceitar mediante a fé. Porque sem fé, nós jamais iremos aceitarmos que o Pai, o Filho é uma só pessoa. Como tem uns dizem que só existe o Pai e o Filho. O Espírito Santo não existe. A Trindade não existe. Mas nós que conhecemos a pessoa do Espírito Santo, sabemos como ele age em nossas vidas, sabemos que a Trindade existe. Não tem na Bíblia escrito Trindade, mas em muitos pontos mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, sendo uma só. Então nós vemos aí o que? A Trindade. E tem muitos que não querem concordar com isso, mas no decorrer da lição nós vamos ver, porque isso realmente existe. Porque, como diz, ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador, nosso Deus. Aleluia. Já considerando? A identidade de Deus Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. Aleluia. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Aleluia. Então, o Senhor da Bíblia nos mostra que Deus é único. Ele é o Senhor. Ele é que nos conduz. Mas nós temos que observarmos, porque tem muitos que querem mostrar que Deus é Deus, mas existem outros deuses. E nós formos lá na Bíblia, isso vem desde o início até os dias de hoje. Nos dias de hoje ainda tem muitos que não aceitam Deus como o único Deus. Ainda tem um Deus maior. Mas a Bíblia nos ensina, nos revela que Deus é único. Deus não aceita que aqueles que o sirva também a outros deuses, mas o tem como Deus verdadeiro, Deus único e um Deus que sempre está junto conosco. Aleluias. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. João 6:27, 1 Coríntios 15:24, Gálatas 1 e 3, Efésios 6:23, 1 Pedro 1:2. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. João 6:27. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 1 Coríntios 15:24. Então, amado, como diz, aqui no Novo Testamento apresenta Deus por excelência.
Deus pertence, um Deus que está no comando, um Deus no qual nós podemos confiarmos. É aqui diz claramente que trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então o Senhor nos ensinou que nós devemos trabalharmos para comprarmos o pão cotidiano, mas que o principal é nós olharmos para Deus, que nos dá verdadeiro alimento espiritual, no qual aqueles que o aceitar fielmente, como diz, será entregue ao reino de Deus. Então, quando tudo for consumado, que o Senhor chamar a sua igreja, nos diz na palavra que Jesus nos levará aos céus, ao trono da bênção diante do Deus vivo. Mas isso é para todo aquele que realmente crê. Porque tem muitos amados que lê este versículo, que a igreja vai ser arrebatada, nós vamos aos ares, mas somente fala, mas no coração não crê realmente. Como tem muitos que dizem que o ser humano nasce para fazer alguma coisa e morre, mas o nosso Deus nos ensina que Ele nos enviou a este mundo para fazermos algo, e este que nós vamos fazer é conhecermos a sua palavra e buscarmos fazer a sua vontade. E quando chega a hora de nós irmos, iremos ter um lugar preparado para cada um de nós, mas isso é para quem crê, não é somente para quem lê, mas sim que lê e crê que isto é possível. Aleluia a Deus. Dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Isaías 63:16, Mateus 6:9, Efésios 4:6. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Isaías 63:16. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Aleluia. Então, sim, amado, aqui nos mostra que Deus é Pai e vem como desde o início até o fim dos tempos. E aqui mostra quando diz: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não conheces, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nós então desde a antiguidade é o teu nome. Então, se amada, como a Bíblia diz, antes de tudo existir, já existia Deus. Deus fez todas as coisas, Deus formou o mundo, e através deste mundo, Deus nos criou. E desde esse início até o fim dos tempos, Ele sempre será o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus que, quando nós clamamos, Ele nos abençoa. E ainda Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, no qual nós apresentamos a Deus como Pai Nosso que está no céu. Para quê? Para nós sabermos que realmente nós temos um Pai, e este Pai é Deus, no qual nos ensina que devemos sempre buscarmos a Ele. Por quê? Porque Ele é Deus único, não existe outro Deus como Ele, e que tem muitos, até mesmo às vezes, crentes, que na hora do aperreio busca a outros deuses, se esquece do Deus Pai, o Deus verdadeiro, o Deus que quando nós clamamos, Ele nos abençoa. É por isso que nós vemos hoje muitos evangélicos afastados da promessa, porque tem se esquecido que tem um Deus poderoso que olha por nós. Se esqueceram que Deus mandou Jesus para nos abençoar, para nos resgatar deste mundo de pecado. E se esqueceram que há o Espírito Santo que fala aos corações quando nós estamos errados.
e que nos ensina como andar na presença de Deus. Muitos têm se esquecido, mas que nós não venhamos nos esquecer. Que não importa o que viemos passar, não importa as consequências da vida, o importante é nós estarmos com Deus Todo-Poderoso. Estamos reconhecendo realmente que Ele nos ajuda, Ele está nos guardando, e não importa o que venha acontecer. Por isso que eu acho muito bonita aquela expressão no qual tem daqueles 3 jovens da fornalha de fogo. Eles olharam para o rei e disse claramente que não importava se eles morressem ou não, porque ou que ele morresse, ou que ele não morresse, eles estariam com Deus, glorificando o nome do Senhor. E já no livro de Abacuque, quando expressamente ele viu tudo que iria passar, o tormento, a escravidão, mas uma coisa ele clamou ao Senhor, que ele não se apartasse do Deus da sua salvação. Ele queria continuar ali louvando a Deus. Não queria ser expresso dizendo, pode faltar tudo, mas mesmo assim ele iria continuar adorando ao Deus da sua criação, ao Deus da sua salvação. Aleluias. Já que Cristiano, na mais alguma pergunta pode fazer, viu? E se eu não souber responder no momento, eu responderei na próxima. Aleluia, Deus. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estais nos céus, Mateus 6:9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Então nós vimos aqui nesta oração, ele nos ensina como nós nos aproximamos de Deus, como nós conversamos com Deus, a se expressando que, reconhecendo que Ele está nos céus, que Ele é o nosso Deus, é aquele que nos salva, é Ele que dá aquilo que nós necessitamos. E por que isso, amado? Para nós termos uma relação pessoal com Deus, para nós buscarmos ter aquela intimidade com Deus, para quando formos clamar, Deus venha a ouvir-nos e nos responder. Aleluias. Nós vemos na Bíblia, quando Ana foi conversar com Deus, foi se derramar na presença do Senhor, ela reconheceu que Ele era o Deus Todo-Poderoso, reconheceu que Ele podia suprir a sua necessidade, e ali com toda a sua angústia que ele estava sentindo, ela não foi buscar nem A e nem B. A Bíblia diz que ela, quando viu que estava angustiada, correu para o trono da bênção, correu para a presença de Deus, e ele veio a sua súplica diante do Senhor, e o Senhor usou o seu servo para dizer para ela que fosse feito conforme a sua vontade. E nós vemos que no tempo determinado Ana foi abençoada. Isso é quando nós buscamos se aproximarmos de Deus, reconhecermos que Ele é tudo em nossas vidas, e se nós clamarmos, Ele nos ouve, Ele nos abençoa dos altos céus. Aleluias. O Pai é a fonte da divindade. Aleluias. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômio 33:27. Pois Ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Aleluia. Então isso aqui, amados, nos mostra que Deus é o supremo, é o eterno, não teve começo, princípio e nunca terá fim. Ele é Deus. E como diz na palavra do Senhor, quem pode explicar Deus? Quem ensinou Deus? Mas Ele existe por si mesmo. A Bíblia não nos conta quando Ele existiu, por que Ele existiu,
mas mostra que Ele é e sempre será Deus. E que não importa o que viemos dizer, não importa o que viemos crer ou não, Ele sempre será o Deus Supremo. Muitos aí querem trazer outros deuses que está acima de Deus, mas somente são conversas que não têm respaldo bíblico. Porque se nós formos olhar desde Gênesis e Apocalipse, sempre mostra que Deus é Deus e não tem outro a não ser Ele. Ele é que manda, Ele é que governa, Ele é o Supremo. E diz que como Pai, Ele tem a vida em si mesmo, e assim deu também ao Filho a ter vida em si mesmo. E nós vemos que através de Deus veio o Verbo, que é a palavra, que é Jesus. E se nós formos analisar, é o próprio Deus. Aleluia. Já está dizendo? Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Salmo 90, verso 2. Malaquias 3, 6. Tiago 1, 17. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, verso 2. Então, no Salmo diz, Ele é o Deus imutável. Por que, amado, Ele é o Deus imutável? Porque Ele não muda. Aquilo que Deus diz, está dito. Muitas vezes nós vemos revelações, quando o irmão chega, agora não vai dizer assim, antigamente diz assim, eis que Deus te diz. Aí entrega a profecia. Passa o tempo, não se cumpre. Quando a pessoa chegar, vai dizer, não, é que você não crê. Não. Quando Deus lhe faz uma promessa, e você permanece na sua presença, se foi Deus que falou, Deus cumpre. E se Ele não quiser cumprir, como mostra ali no livro de Jeremias, que quando Ele disser que vai abençoar uma pessoa, Ele abençoa. Mas se a pessoa mudar o seu caráter, onde é uma pessoa boa, aí Deus lhe promete algo, mas Ele mudar o seu caráter, Deus também muda. Mas Deus não é imutável. Deus é imutável, quando Ele diz, Ele cumpre. Então Ele afirma, se você permanecer na sua presença, você tem bênçãos. Mas se você mudar o seu caráter, se perde as bênçãos de Deus. Por que, amado? Porque Deus não opera no meio do pecado. Deus ama o pecador, mas sabe o resto do pecado. E se está em pecado, como Deus vai abençoar? Porque se o homem está em pecado, Deus abençoar, Ele está mudando a sua palavra. E Ele não muda. Não muda. Aquilo que era pecado no passado, é pecado hoje, é pecado da manhã, é pecado até o fim dos tempos. Hoje nós estamos vendo muitos querendo mudar a palavra de Deus, dizendo que aquilo que era pecado não é mais pecado, porque em tal século era assim, mas no século de hoje não é pecado. Mas não, o mundo pode mudar. E quando eu digo que o mundo pode mudar, é o mundo, gente. Nós podemos, através dos tempos, mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar. Mas Deus não muda. Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E o salmista diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus não é de eternidade em eternidade, a sua palavra não muda, o seu jeito de ser não muda. Como certa vez o irmão pregando, eu acho que o missionário Zé Raimundo da missionária só vai se lembrar disso, pregando mensagem boa, mas na palavra dele foi dizer que tinha um pecadinho e tinha um pecadão. Pecadinho, Deus não olhava para isso, olhava para o pecadão. Mas no início, pecadinho era pecado,
E pecadão também era pecado. E nos dias de hoje continua sendo a mesma coisa. Aí você, por exemplo, o pecadinho é quando eu minto, mas eu não machuco ninguém. Então é um pecadinho, Deus não olha para isso. Mas quando eu minto, que machuca alguém, prejudica, é um pecadão. Mas para Deus não existe isso. E por que, amado? Porque pecado é uma ação que você faz contra a vontade de Deus. Então, ou pequenininho ou grandão, para Deus é a mesma coisa. Então você não está ciente, Deus não muda, nunca mudará. Continuar sendo o mesmo. O que era no passado pecado, continua nos dias de hoje pecado. Amém? Aleluia. Ele é o Criador do céu e da terra, e de tudo que neles existe. Isaías 45:18, Atos 17:24. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45:18. Ele é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João 20:31. Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Jó 33, verso 4. Aleluias. Então, que Isaías aqui afirmando que Ele é o Criador do céu e da terra, e de tudo que nele existe. Então, tudo que existe neste mundo foi Deus que criou, foi Deus que fez e fez para nós cuidarmos. Mas o homem, pela sua ganância, tem destruído aquilo que Deus fez. Mas mesmo que o homem venha querer destruir, ou melhor, tem destruído boa parte desta terra, Deus sempre será o Senhor, que tem criado os céus, que formou a terra, e fez tudo aquilo que Ele achou em fazer. Aleluias. Aqui diz: eu sou o Senhor e não há outro. Nós vemos que sempre Deus afirma isso, que Ele é o Senhor e não há outro. Nós vemos mais isso no Antigo Testamento. Por quê? Porque naquela época o povo adorava vários deuses. Se o povo começava a adorar um Deus, começava a achar ruim alguma coisa, já mudava para outro. É que no dia de hoje tem o que está no ministério, aí começa a não gostar, vai para outro, aí começa a gostar, vai para outro, assim fica fazendo. E quando nós sabemos, amado, que onde nós formos, sempre vai ter algo que nós não vamos gostar. E se nós formos sair por causa disso, aonde nós iremos parar? Porque onde nós formos, vai ter alguma coisa dentro do ministério que nós não vamos gostar. Ah, porque o pastor fala assim, eu não gosto quando ele fala assim. Ah, porque o irmão age assim, eu não gosto muito. Sempre vai ter alguma coisinha, mas o Senhor Jesus ensinou que Ele é o único Deus. E só Ele nós devemos olharmos, devemos clamarmos, devemos buscarmos. E muitos hoje estão se esquecendo disso. Estão olhando para o outro lado e esquecendo de olhar para o Deus vivo. Aleluia. Por que, amado? Porque Ele é o Senhor. É Ele que nos deu a vida. Nós nascemos com esta vida pela sua graça, pelo seu amor. E aqui diz: Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Então, se amado, a Bíblia mostra que não há outro Deus que nós devemos pedir socorro. Não há outro Deus no qual nós podemos invocarmos. Somente Ele, o Deus vivo, o Deus Criador. Aleluias, glória a Deus. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, Ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. João 15:26, Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreu 1, do 1 ao 3. Aleluias. Então, amado, que mostra que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque através dele foi criado tudo. Aleluias. Agora diz que ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Aí vemos aqui a segunda e a terceira pessoa. Mas a Bíblia nos ensina que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, mas que tem somente um só pensamento. Uma vez um perguntou, meu irmão, como é que pode ser três em um? São três, cada um com a sua função. Como nós vemos que o Pai é a primeira pessoa, ele criou tudo, mas enviou o seu Filho. Por quê? Porque nós temos vida e vida eterna. Depois enviou o Espírito Santo para quê? Para continuar nos ensinando como nós devemos proceder na face da terra. E vemos que aqui quando se diz Pai, é se referindo a pessoa de Deus, não é Deus, que Deus é Deus. E aqui é representado ele como o Pai, como representa Jesus, o Filho e o Espírito Santo, cada um com a sua função, mas um só pensamento, um só desejo, uma só união. E é isso que a Bíblia nos ensina, que nós também temos que ter, entre os irmãos, ter só um desejo, uma só união, um só pensamento, de servir ao Deus vivo e levar a sua gloriosa palavra, como era no passado. Aí nos vem as perguntas, e por que hoje em dia não é assim? O ministério pensa da maneira, o ministério pensa de outro, se a palavra é a mesma, se o Deus é o mesmo. Mas como eu disse, devido a mudanças de pensamento, um pensa de uma maneira, outro pensa outro, mas o importante é nós seguirmos a palavra de Deus, que aqui nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber, para continuarmos servindo a um Deus vivo, para continuarmos seguindo o ensinamento de Cristo, para nós continuarmos ouvindo a voz do Espírito Santo em nossos corações. Aleluias. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, Efésios 4, do 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Então, amado, nós vemos que no passado, Deus operava através dos sacerdotes, dos profetas. Quando Deus queria falar algo, usava-os. Mas hoje nós temos o Filho que nos trouxe a palavra do Pai, nos ensinando, nos mostrando, e o Espírito Santo, que quando nós vamos fazer algo de errado, o Espírito Santo fala nos nossos corações. O Espírito Santo nos manda mudar de pensamento. E eu posso dizer isso, amado, porque só teve uma vez
no qual eu disse que não ia mais servir a Deus. Fui para a igreja, com aquilo no coração, e quando eu disse que não ia mais ser crente, que eu ia embora, o Senhor me deixou isso até a porta, e o Espírito Santo falou ao meu coração: vai para a janela. E da janela eu fui para a janela, e ali Deus falou ao meu coração tudo aquilo que eu precisava ouvir dele, através de uma mensagem que o irmão trouxe. E conforme o irmão ia pregando ali, o Espírito Santo ia falando no meu coração. E quando terminou, chamou a irmã de Leusa para louvar o hino. Ela louvou Folha Seca. E conforme a letra daquele hino ia sendo entoado, o Espírito Santo faz no meu coração um significado. E no final eu vi que se eu fizesse o que eu estava pensando, eu ia ser uma folha na mão do inimigo, que onde ele quisesse, ele me jogava. Ali entrei dentro do templo, e até hoje eu estou servindo a Deus. Passei por muitas dificuldades, mas quanto maior a dificuldade, eu digo: Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero te servir, me abençoa. E assim ele faz, tanto na minha vida como na sua, como nós vimos nos dons espirituais. Há muita diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que usa no dom de revelação, no dom de visão e outras coisinhas mais, é o mesmo Espírito. Basta nós darmos lugar, basta nós buscarmos a sua presença, e ele falará aos nossos corações. Aleluias. Por quê? Porque há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, como vemos, amado, sempre é Deus em nossas vidas. Sempre está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para falar aos corações, e que nós possamos, sempre estamos prontos para servir este Deus, para buscar este Deus. Porque muitos buscam a Deus no momento de alegria. A gente precisa buscar a Deus, porque nós vamos estar louvando a Deus. Nós devemos buscar a Deus no momento de dificuldade, no momento que você diz: Senhor, eu não posso, eu não consigo, é o fim. Aí Deus se apresenta: meu filho, eis-me aqui, e nos abençoa. Nós vemos que o homem pode pecar contra Deus, pode pecar contra Deus, mas se arrepender e buscar. Nós vemos Sansão. Sansão foi o homem chamado para ver segundo a vontade do Senhor, mas ele, o que ele fez? Saiu da vontade do Senhor, ficou cego, serviu de palhaço para os inimigos da época. Mas quando ele reconheceu o que ele fez e clamou a Deus, que Deus lhe abençoasse, que Deus lhe desse mais uma chance, a Bíblia mostra que Deus abençoou a Sansão. E a Bíblia diz que ele matou mais na sua morte que na sua vida. E o que isso é? Deus mostrando que Ele está conosco, Ele está nos a contemplar. Não importa se nós erramos, muito importante é que quando nós errarmos, nós buscarmos a sua presença. Senhor, eu errei, dá-me a tua graça. Davi pecou contra Deus, mas quando ele sentiu o peso do pecado, quando ele sentiu o que estava acontecendo com ele espiritualmente, ele clamou ao Senhor: Senhor, não retire-te de mim o teu espírito. Por quê? Porque ele sabia que se Deus tirasse, ele morria. Assim somos nós, amados. Deus enviou o Espírito Santo para nós, para habitar em nossos corações, para nos confortarmos no momento de angústia. Mas a palavra diz que nós devemos sempre buscarmos o Espírito Santo, porque Deus fala através dele aos nossos corações. Aqui Jeremias diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, aqui é uma prova que diz: busque-me, busque com o vosso coração, me busque com sinceridade, busque com teu amor, aleluia, e Ele nos abençoa.
Aleluias. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. Aleluia. Como eu disse, amado, cada um, são três pessoas inseparáveis, mas cada um age conforme a sua distinção. Cada um tem o seu propósito. Nós fomos lá dentro da Bíblia, Deus, o propósito de Deus foi nos arranjar um Salvador. Por quê? Porque o homem pecou. E ali sim, é como muitos dizem hoje em dia, o ser humano nasce, faz alguma coisa, morre e acabou. Naquela época seria assim: nascia, fez alguma coisa, morria e era jogado no inferno. Mas Deus, ao contemplar esse momento, Deus disse: na minha criação não vai ser assim. E disse que da semente da mulher viria um que seria o Salvador do mundo. Então Deus aqui operou conforme a sua vontade. Aí veio Jesus, o verbo de Deus, próprio Deus, em forma de homem. Pegou, fez o plano, fez se cumprir o plano da salvação. Morreu, ressuscitou, foi aos céus. Aí veio o Espírito Santo para quê? Para nos ensinar a andar na presença do Senhor. Então, assim como diz, são três pessoas, operam inseparavelmente, cada um conforme a sua distinção pessoal. Aleluias. Deus poderoso, Deus glorificado. O Pai proclamou as palavras criadoras, Salmo 33, 9. E o Filho as executou, João 1, 3. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu, Salmo 33, 9. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, João 1, 3. O Pai planejou a redenção, Tito 1, 2. E o Filho as realizou, João 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João 17, 4. Aleluia. Como que eu acabei de falar, cada um fez aquilo que era para ser feito. E no final nos diz: e eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, se Jesus veio, glorificou o nome do Senhor, fez a obra que ele tinha para fazer, foi aos céus. Aí ficou o Espírito Santo. E a obra final do Espírito Santo, amados, é o que? É conduzir a igreja à presença de Cristo. Cristo vem arrebatar a sua igreja para conduzir à presença do Pai. Aleluia, Deus. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Conforme o credo de Atanásio, século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Então, amado, nós vemos aqui que quando o Filho retornou ao céu, veio o Espírito Santo, disse, para nos ensinar a andar na presença do Senhor, aquilo que Ele ensinou. E ele diz mais, que o Espírito Santo nos faz lembrarmos de tudo aquilo que nós aprendemos. É por isso que diz que nós, quando vamos pregar ou vamos ensinar, nós temos que ler a palavra de Deus. É quando se cumpre que quando nós precisarmos, fala aos nossos corações. O que é isso? Ele nos faz lembrar daquilo que nós lemos na palavra de Deus. O Espírito Santo pode nos lembrar, por acaso, Mateus capítulo 5, versículo 8. Se nós não lermos, como é que o Espírito Santo vai nos lembrar?
Agora sim, quando nós não sabemos, estamos aprendendo, não sabemos ainda, tem muitas vezes que alguém fala para nós, faz uma pergunta, o Espírito Santo fala aos corações, responde assim. Mas aí o que é? Que quando nós ainda não temos um entendimento, quando nós ainda não conhecemos a ler esta palavra, porque teve um irmão no meu início de fé, ele me ensinou que nós tínhamos que ler a Bíblia todos os dias, buscarmos a deixar na mente, para quando nós precisarmos, né, nós falarmos algo da palavra de Deus. Aí aprendeu uma doutrina errônea, que não se precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá palavras, vamos dizer assim, no momento, na hora certa. Mas como eu posso falar algo daquilo que eu não sei? Como eu posso expressar algum versículo da Bíblia se eu não tenho lido? O que é que o Espírito Santo vai fazer eu lembrar-me se eu não li? Nós temos que ter muito cuidado com isso. E aqui João 14,6 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu disse, temos que ler a palavra, porque a nossa mente não é computador, nos lembramos de alguma coisa, mas às vezes nós estamos pregando, nós estamos ensinando alguma pessoa que vem a palavra, nós lembramos só a metade, é o Espírito Santo completo o restante de nossos corações. Mas porque vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se eu não leio, o que é que isso vai lembrar na minha mente? Se eu não leio. Amém? O Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Os primeiros intitulados sábios, sófos, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Então isso aqui nos mostra Mateus 11:25, quando Jesus exalta o Pai, diz que ele ocultou porque sempre era o mesmo versículo. Ele pensou, ah, pastor, eu me esqueci. Pois então, seu irmão, volte para lá, porque todas as coisas da mesma doutrina é que os irmãos ainda não aprenderam o que Jesus quer falar. Então, sim, amado, tem uns que às vezes querem ser inteligentes, querem ser superior, às vezes tem que ter um cargo de maiorzinho, já quer ser o tal. Mas o Senhor chama aqueles que são humildes, aquele que olha para o seu irmão e não olha se ele tem uma casa bonita ou se ele mora na casa de taipo. Não, ele olha
o como ele é na presença do Senhor, como ele age. Quando nós assim fazemos, Deus nos revela aquilo no qual ele quer revelar àqueles que se comparam como uma criança. Uma vez eu vi no testemunho do irmãozinho que dava glória a Deus, aleluia, e falava em línguas direto do culto. E os irmãos se reuniram para o pastor falar com ele, para ele ficar calado, porque estava atrapalhando. E o pastor estava com uma semana que ele tinha assumido lá o campo. Foi conversar com esse irmão. Quando chegou na casa do irmão, morava no pé da serra, casinha de taipo não, de madeira. Eu disse que o banheiro do irmão, quando você entrava, estava na sala. Quando entrava no banheiro, que olhava, viu o abismo lá embaixo. E até o pastor olhou e ficou com medo de cair. Disse, não, pastor, não tenha medo, que aí é seguro, não cai. E quando o pastor lá disse, a primeira coisa que ele disse, pastor, antes de nós conversarmos, primeiro nós oramos. Fizeram uma oração ali, começaram a conversar, ele mostrando a casa dele alegre, falando em línguas ali e tudo mais. Quando o pastor olhou assim, e terminou assim, pastor, o que é que o pastor queria falar para mim? Não, amado, não quero falar nada, vim só visitá-lo. Ele quando chegou em casa disse para a esposa, minha filha, eu tenho que aceitar Jesus. Eu pensei que eu era crente, não sou crente não. Por quê? Porque ele viu a humildade daquele irmão na casa que o irmão morava, só de madeira, que você via pelas brechinhas da madeira, mas era alegre com Jesus, era louvando ao Senhor, e é assim que Deus quer. Por isso que, como diz, ele oculta dos sábios, aqueles que querem ser entendidos, mas aqueles que são humildes, às vezes não sabem nem escrever, mas Deus usa divinamente bem. Aleluias. E aqui diz que os primeiros intitulados sábios são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Então, não importa se nós temos faculdade, não importa se nós temos riqueza, o importante é nós sermos humildes na presença do Senhor. Aleluias. Aleluias. Já que está assistindo? Os outros, os instruídos, do grego sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. Provérbios 3:7. Aleluia. Então vemos aqui, amados, aqueles que têm estudos, aqueles que têm uma posição na igreja muitas vezes, mas muitas vezes não sabe ser humilde, não sabe tomar posição de servo. Como certa vez, vi um rapaz que tinha instrução, tem instrução, trabalhava, acho que ainda trabalhava numa firma boa, mas uma vez porque o secretário colocou ele na porta, ele pegou, olhou para o irmão e disse, olha irmão, eu sou diácono, não sou porteiro, e outras coisinhas mais que não convém eu falar. E o irmão ficou triste. Aleluias. Aí ele pegou, está certo, irmão, já que o irmão quer ficar ali, aí pegou, não colocou mais ele na porta, deixou ele sentado no cantinho dele, né, dirigindo o culto, pregando e tudo mais. Que é isso, amado? Nós somos servos. Não importa se eu sou um porteiro, se eu sou um cooperador, se eu sou um diácono, presbítero, de até ser um pastor. Não adianta, porque no final tudo que significa servo. Servo. Eu sou pastor, pela graça do Senhor, sou servo. Diácono Júnior é diácono, é servo. Charles Raimundo é missionário, é servo. Nós somos servos. As patentes
é para nós sabermos aquilo que nós vamos fazer dentro da igreja. Mas se eu sou um pastor, se eu chegar ao banheiro e estiver sujo, aí Senhor, eu sou pastor, eu vou lavar. Não. Senhor, sou o teu servo, estou aqui para fazer a tua vontade. Eu vou lavar o banheiro. No tempo que eu entrei aqui na igreja, no ministério, uma coisa que eu não fazia em casa era lavar banheiro. Eu não lavava banheiro em casa, mas quando eu cheguei na casa do Senhor, eu aprendi a lavar. Por quê? Porque nós somos servos. O Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Então o que o Senhor diz? Tomai sobre vós o meu jugo, mas aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Quer dizer o que? Seja humilde. Seja humilde, e encontreis descanso para as vossas almas. Tinha um irmão que eu conheço, que na época ele tinha uma posição boa aqui na Jurema. Ainda é respeitado, mas era mais respeitado na época, porque a condição financeira era boa. Mas dentro da igreja, o abraço que ele dava naquele que tinha dinheiro, ou no pastor Eliud, que ele dava um abraço, pastor Eliud, que estava lá, o mesmo abraço, o mesmo aperto, ele dava naquele irmão que estava desempregado, que não andava muito bem às vezes, ele dava o mesmo abraço, tinha o mesmo amor. Por quê? Porque ele não olhava distinção, não tinha rico e pobre para ele. Aquele que sentava no seu lado, às vezes era o pastor, às vezes era um presbítero, mas também, às vezes também era um cooperador que ficava na porta, ele colocava lá perto dele. Por que, amado? Porque, como eu sempre gosto de dizer, não importa o que nós somos, o importante é nós olharmos para o Senhor, dizer: Senhor, eu sou o teu servo, o Senhor é o meu Deus, faz na minha vida segundo a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, do grego népios, aqueles que possuem a humildade das crianças. Mateus 18, do 2 ao 4. Amém, já explicamos já. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Aleluia. Então, se amado, Cristo conhece o Pai. Como diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele quem o Filho quiser revelar. Filipe chegou e falou com Jesus acerca do Pai. Mostra-nos o Pai. Dizem: Filipe, tu não conhece? Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Nós somos um só. Então, se amado, para nós conhecermos o Pai, como diz aqui, nós temos que termos aquela intimidade com Deus. Nós temos que ter aquela intimidade que nós chegamos assim para ele e dizer: Senhor, eu quero conversar contigo agora. Fica aqui pertinho, Senhor. Aleluia. E ele começa a conversar com Deus. Eu lembro que com 2 meses que eu estava servindo a Jesus, eu tinha crise de sinusite, que às vezes faltava correr doido. Uma vez passei ali todinha, as lágrimas descendo, eu aguentando a dor. Disse: se eu gemer, meus pais vão escutar, não vão se acordar, não vão poder fazer nada. E eu ficava só ali. Aleluias. Mas um dia, quando eu fui dobrar o meu joelho, disse: Senhor, eu escuto os testemunhos dos teus servos na igreja. Eu sou novinho ainda, mas eu sei que o Senhor pode me abençoar, porque a tua palavra diz, e os irmãos ensinam, que se nós te buscarmos, nós clamarmos, o Senhor nos abençoa. E eu tenho fé suficiente para isso. Senhor,
cura essa enfermidade na minha cabeça. E ali fui dormir. No outro dia de manhãzinha, quando eu me acordava, já era a cabeça assim, doendo. Aí eu tinha aquele trabalho de levantar-me, aí pegava lá uma água que eu botava lá umas raízes para lavar a cabeça e ficar cheirando, aí que eu melhorava. E nesse manhã, quando eu me acordei, eu não estava sentindo nada. Fazia assim na cabeça, eu não sentia nada. Eu disse, Jesus, estou curado. Mas vamos esperar um pouquinho, eu fico vestido, né, irmão? Aí quando foi com 2 meses, eu fui ao médico. Isso daqui, meio as faces do meu rosto, já estava tudo tomada. E quando eu mostrei o médico, já sabendo, a ciência que eu estava curado, ele disse, você não tem mais nada. Tudo isso para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Então, sim, amado, há momentos que nós temos que ter essa intimidade com Deus. Chama-se Jesus. Senta aqui, quero conversar contigo. Aleluia. E ali começamos a conversar, amados. Começamos a entregar tudo aquilo que está nos nossos corações, ou melhor, no nosso coração. Aqui nós estamos necessitando de Senhor, eu sei que é a tua vontade, mas a minha necessidade nesse momento é isto. Dá-me da tua graça, me abençoa. E é por isso, amado, que eu digo que hoje em dia eu ainda estou vivo, porque eu adoro, eu exalto este Deus. Eu tenho somente Ele como meu Senhor. Eu posso passar o que passar, eu não sirvo a outro Deus, só meu Deus Criador, ao Deus vivo. Aleluias. Porque da morte certa, mesmo certa, me ser esmagado, o Senhor me livrou 2 vezes. Da morte no hospital, o Senhor já me livrou algumas vezes. Eu já estava ciente de que eu ia morrer. Quando a minha irmã clamou a Deus no hospital, na mesma hora, tudo que eu estava passando sumiu do meu corpo. Aleluia. E por que, amado? Porque Deus, Ele olha por cada um daquele que o busca e o teme. Aleluia, Deus. Essa declaração revela 2 princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional. Salmo 46:10, Isaías 46:9. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Salmo 46:10. Aleluia. E só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. João 14:6. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Aleluia, Deus. Então, amado, nós vemos nesses 2 pontos. O primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. E diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sereis Deus exaltado entre os gentios, sereis exaltado sobre a terra. Então aqui ele mostra que Ele é Deus. E é exaltado por todos. E é exaltado na terra. Aleluias. E nós vemos que até os gentios, no qual sabemos que aqueles que não têm aquele conhecimento realmente com Deus, mas eles mesmo assim exaltam o Deus Todo-Poderoso. Eles glorificam o nome do Senhor. E aqui na outra parte, quando ele é revelado através do Filho, que é o único mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E nós vimos que muitos diz que há um outro mediador. Que há um outro mediador. Mas a Bíblia nos ensina que há somente um mediador, Jesus. Jesus é aquele que nos mostrou quem era o Pai. Nos ensinou que o Pai
fez por nós. Nos ensinou que o Pai, apesar de nós não contemplarmos com os olhos carnais, mas podemos contemplá-lo com os olhos da fé. Jesus ensinou que o Pai é único, que nós devemos seguir. E por causa disso, enviou Jesus. E Jesus, por ter morrido por cada um de nós, Ele intercede a Deus por nós. Então, se amado, sempre vamos reconhecer que Deus é Deus e não existe outro. Aleluias. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. João 1,18, Hebreus 1:1. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,18. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. João 10:30, Colossenses 1:15, 2:8 e 9, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Aleluia. Então, se amado, Jesus, o intérprete supremo do Pai, Ele é o único capaz de revelar a natureza, a vontade e o amor de Deus para conosco. Nós jamais vimos a Deus, mas Jesus está no seio do Pai. Ele veio do Pai. Aleluia. É aqui como diz: sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida, fadada ao erro, à idolatria. Aleluia. Porque alguns, amados, querem separar Jesus de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que sem Cristo não há uma única tentativa no qual o homem venha conhecer a Deus. Por quê? Porque só quem conheceu a Deus como homem foi Jesus. Ele sabia o que Deus queria dos homens. Ele sabia falar claramente aquilo que estava no coração de Deus. E no qual também nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque de Deus veio Jesus. Aleluia. Então, se não há nenhum outro que possa falar de Deus como Jesus falou, como Ele explicou, e é por isso que nós aprendemos que somente a Deus nós devemos glorificarmos e exaltarmos. Para que, amado? Para que nós não possamos cair na idolatria. Idolatria é se afastarmos da presença de Deus, nos esquecermos da sua palavra, nós modificarmos o que é para ser aquilo que não é. Aleluias. Deus poderoso. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê, a mim vê o Pai. João 14:9. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1:3. Aleluia. Pode passar, já foi explicado. A unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. Aleluia. Então, se amado, como diz, eu e o Pai somos um. Isso, como diz, não fica a mesma pessoa, mas que tem a mesma natureza divina.
O que um deseja, o outro deseja. O que um quer, o outro quer. Aleluia. E assim é a igreja. A igreja tem que estar unida num só pensamento. Para quê? Para que possamos, quando Jesus vier buscar a sua igreja, que é a vontade de Jesus, vir buscar a sua igreja e levar com ele. Para quê? Para onde ele estiver, nós estejamos também, a sua igreja. Mas para isso nós temos que ter um só pensamento. E o nosso pensamento é de servir a um Deus vivo. É de exaltar e glorificar aquele que nos deu a salvação. Aleluias. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai. João 14, 10 e 11. Que opera por meio do Filho e o Filho age em total comunhão com o Pai. João 4, 34. 5 e 30. 6, do 38 ao 40. 8, 28 e 29. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. João 14, 21 e 23. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 10 e 11. Aleluia. Então, amado, vemos aqui que aquilo que Jesus expressava para o povo era aquilo que Deus também expressava. Aquilo que Deus desejava para o povo era o que Jesus Cristo desejava. Jesus Cristo ensinava. E João diz claramente que opera por meio do Filho e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Quer dizer o que, amados? E aquilo tudo que Jesus ensinava era aquilo que ele aprendeu do Pai, que veio do Pai. Porque a palavra nos ensina que o Verbo se tornou carne, que é a palavra. Então a palavra estava em Jesus. E a mesma expressão que o Pai tinha para levar para o povo era o que Jesus veio para trazer para a humanidade. Aquele amor que Deus mostrava para o povo. Queria para o povo. Nós vemos no Antigo Testamento que quando o povo estava sofrendo, que clamava a Deus, a Bíblia mostra que Deus se voltava para eles e o abençoava. Aleluias. E aqui diz mais: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Então, se amado, tudo está unido, um só pensamento, um só desejo e uma só vontade. E assim tem que sermos nós, como eu expliquei. Temos que ter somente uma vontade, não é de ficar rico, não é de ser alguém importante. A nossa vontade tem que ser de servir ao Deus vivo, de não olharmos para aquilo no qual pode nos engrandecer, mas olhar para aquele que pode derramar da sua graça sobre nós. E como Jesus disse na sua palavra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação. E muitos hoje estão perdendo o desejo da salvação. Muitos hoje estão indo para o mundo, pelo menos saísse do seu ministério, por algum motivo que não é o correto, mas saísse e fosse para o outro ministério e buscasse a Deus, até quem ainda ia, que não é correto. Mas o apóstolo Paulo nos ensinou que tem muitos que estão deixando a sua própria congregação para ir para outra, mas nós não devemos ter este costume. Aleluias. Como eu estava no ministério, e lá veio outro pastor, assumiu o campo, mas começou a ensinar aquilo que eu aprendi que era errado, que era pecado, e começou a ensinar diferente. Eu fui conversar com ele,
impus os meus pensamentos, ele deu a entender que eu estava errado. Eu disse, não, para não ter problemas, é melhor ir para outro ministério. Mas não fui para o mundo, e aqui até hoje, servindo ao Senhor. Então, temos que crer nesta palavra. Como eu disse para os amados, um pastor de renome, falando contra, nós temos que conhecer, para quando esses se levantarem, falando contra, nós dizemos, não, Senhor, ele pode ser um pastor de renome, pode ser aquilo, mas eu vou na vossa gloriosa palavra, que é fiel, verdadeira, não muda, é a mesma de ontem, hoje e eternamente. Amém. Já está assistindo? A pessoa de Deus Pai, atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Aleluias. Então vemos aí, amados, a divindade do Senhor. Ela é onipotente, perfeito, onisciente, aleluia, eterno. E isso é compartilhado somente com o Filho e o Espírito Santo. Não é compartilhado conosco. Imagine se o ser humano pudesse saber das coisas antes de acontecer. Como seria? Se o ser humano fosse eterno, não morresse. Aleluia. Então, se essas qualidades são exclusivamente da divindade do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Os principais atributos são autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Êxodo 3:14, João 5:26. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Eternidade, Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Salmo 90, verso 2, Isaías 57:15. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Aleluia. Pode passar, já falamos acerca disso. Imutabilidade. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Malaquias 3:6, Tiago 1:17. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Onipotência. Deus é todo poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Jó 42:2, Lucas 1:37. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42:2. Aleluia, Santo de Israel. Então, amados, vemos aqui que Deus, Ele não muda, Ele sempre é o mesmo. E aqui nós vemos quando Ele também é onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Nada pode impedir de Ele fazer aquilo que Ele desejar. E aqui Jó diz, bem sei que tu podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Então, se amado, aquilo que Deus quiser operar na tua vida, ninguém pode impedir. Aleluias. Porque quando Deus promete, Ele faz, desde que você fique na sua dependência. Aleluias. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Salmo 139, do 1 ao 6, Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Aleluias. Então, amado, Deus é onisciente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então não tem aquilo que nós façamos que Deus não nos contemple. Seja certo ou seja errado. Tem muitas vezes que está aqui na Jurema, aí vai bem para longe.
Aí lá o que vai fazer? Que eu ficar à vontade. Não estou lá no Potira, não estou lá perto da igreja. Aí você esquece de uma coisa, que os irmãos não estão vendo, o pastor não está vendo, mas aquele que não era para ver nosso erro, ele está contemplando. Então quer dizer com isso que ninguém pode fugir da presença de Deus. Então vamos buscarmos, observarmos aquilo que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, para que depois Deus não venha nos perguntar: por que fizeste isso? Aleluia, Deus. Onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Salmo 139, 7, 10, Jeremias 23, 24. Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, 24. É outro atributo de Deus, a onipresença. Dizer o que? Que Deus está presente em todo lugar, em todo o tempo. Aleluias. E a gente diz mais: esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então o Senhor já nos contemplar, amados. Não importa onde nós estivermos, Deus está nos contemplar, está a ver o que nós estamos fazendo, de certo ou errado. Aleluias. Estes atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Aleluia. Pode passar. Atributos comunicáveis do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, 27. Aleluia. Então nós vemos aqui, amado, que as qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha conosco, as suas criaturas. Aleluia. Mas sabemos que nós temos que ter um caráter, uma moral de Deus. Não quer dizer isso, você é igual a Deus, não. Eu tenho que ter um caráter no qual Deus se agrade, no qual nós possamos fazer como a sua palavra diz, buscarmos sermos humildes, mas humilde de coração, amado, não humilde de momento, porque como mostrou aí, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos desejos. Então Deus nos abençoa, mas vamos sempre buscarmos a estarmos na presença do Senhor. Aleluias. Dentre eles destacam-se santidade, Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Levítico 19, 2, 1 Pedro 1, 15, 16. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Amor, Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Mateus 22, 37 a 39. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Aleluia. Então, amado, que Deus é santo, nós podemos buscar essa santidade, porque nos motivos de santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E o que quer dizer aqui, amado, nós sermos santos, é nós buscarmos agradarmos a Deus, ver como Deus faz, buscarmos a fazer. Ser santo é quando nós buscamos santificarmos mais na presença do Senhor. E como nós buscamos, amado, nós adquirimos, aprendemos o amor de Deus, no qual a sua palavra diz que
quando nós realmente amamos a Deus, o nosso amor refere ao nosso próximo. E nós cumprimos o que o Senhor diz, que devemos amar um ao outro como a nós mesmos. E este amor, só quem nos dá é Deus. E aqui diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não, mas eu amo meu irmão A, eu amo meu irmão B, mas o seu não gosto muito não. O D, não gosto nem de ver. Isso não é amor, amados. Amor de Deus é quando nós olhamos para nossos irmãos e amamos em Cristo Jesus. Quando nós vemos nosso irmão sofrendo e nós sofremos junto com ele. Se nós vemos nosso irmão sorrindo, sorrimos junto com ele. Esse é o verdadeiro amor, quando nós temos empatia um pelos outros. E este amor, essa santidade, só quem nos dá é Deus. E nos dá de graça, basta nós buscarmos. Aleluias. Fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. 2 Timóteo 2,13, Apocalipse 2,10. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Salmo 100, verso 5, Gálatas 5, 22. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100, verso 5. Aleluia. Outro, amado, Deus é fiel. Ele quer que nós sejamos fiéis. E nós sempre somos desafiados a ser fiel ou não a Deus. E diz mais, que Deus é bom todo o tempo. E nós somos exortados também a sermos bons. Nós temos essa bondade, uma bondade sincera. Aleluias. E aqui diz: se nós formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E Deus é tão fiel, amados, que mesmo que nós sejamos infiéis, ele está lá, esperando por nós, que nós venhamos arrependermos, que venhamos buscar a sua misericórdia. Por quê? Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia e a sua verdade dura para sempre. Enquanto nós tivermos vida e nós estivermos errando, Deus está nos esperando. Nós pedimos perdão com sinceridade para Ele nos perdoar, mas não vamos por causa disso buscarmos errarmos contra Deus. Por quê? Porque tem que estar esperando por nós cometermos um erro e tentar tirar nossa vida para perdermos a nossa salvação. Por isso vamos sempre buscarmos sermos fiel a Deus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Aleluia. Para quando o inimigo se levantar, possamos clamar o nome do Senhor. Aleluias. Os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. Salmo 9:10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Salmo 9:10. Aleluia, Deus. O nome Elohim, Gênesis 1:1, apesar do plural, reafirma o monoteísmo. Deuteronômio 6:4 e alude à pluralidade da Trindade. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. El Shaddai. Gênesis 17:1. Revela Deus como Todo-Poderoso. Gênesis 28:3, 35:11. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Aleluia. Então vemos aqui, amados, os nomes que é dado ao Deus vivo: Eloí, El Shaddai e demais outros nomes. Aleluias.
Adonai, Salmo 8:1 e o grego Kyrios, Atos 2:36, manifestam sua autoridade como Senhor. Isaías 6:1, Filipe 2:11. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Isaías 6:1. O tetragrama pessoal, revelado como Eu Sou o que Sou, Êxodo 3:14, 6 e 13, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Salmo 68:4, Malaquias 3:6. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Amém. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Aleluia. Então nós vemos, amado, esses nomes aí que foram citados, né? Cada um representa a autoridade do Senhor. Por quê, amado? Porque, como diz, esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, a sua soberania, o seu poder. Aquilo que Deus fala é ordem, ninguém pode fazer o contrário. O Senhor diz claramente que quando Ele quer operar, quando Ele quer abençoar, quem pode impedir? Ninguém. Porque quando Deus se levanta do seu trono, Ele faz segundo o que Ele determinar. E não tem quem vá ter Ele dizer que Ele faça o contrário, que está errado, não é correto, não. Quando Deus diz, está dito. É por isso que quando Moisés chegou, Senhor, eu chego lá e vou dizer quem me enviou. Diga lá, Moisés, eu sou o que sou, te enviou. Porque Deus é. Deus sempre continuar sendo o Deus vivo, o Deus da criação. Aleluias. Conclusão, aleluias. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. João 17:3. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. João 1:12, Romanos 8:15. Aleluia. A classe louva o Senhor com as palmas, porque Ele merece. Aleluia. E a diaconisa Vera Xavier. Aleluia. Classe, né? A primeira classe é Soldadinhos de Cristo. Deus criou seres humanos. Parecidos com Deus. Gênesis 1:27. Glória a Deus. Bota ela mais uma vez. Deus criou seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Gênesis 1:27a. Muito bem. A classe Soldadinho de Cristo teve 4 alunos presentes e o visitante, que é o Cauã, né, que ele veio a primeira vez hoje, glória a Deus, espero que ele venha mais outras. Total de assistência em classe de 5 alunos. Tá bom? Agora vamos à classe Estrela da Manhã. Os pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23. Estrela da Manhã estão presentes, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos, tá certo? Não teve nenhum visitante.
para a classe Sol da Justiça. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Gênesis 3:6. Essa classe Sol da Justiça tem 7 alunos matriculados, 4 ausentes, 3 presentes. Tivemos 3 visitantes, que é o Diogo, Ariel e Vitória. Amém? Glória a Deus. E agora vamos apresentar a classe Jovens e Adultos. Vamos lá, 1, 2, 3. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Glória a Deus. A classe Jovens e Adultos, tivemos 15 alunos presentes, amém? E aí nós vamos orar agora pelo aniversariante do dia, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aniversariano, o Diácono Júnior, e sabemos que quando o irmão está aniversariando, a esposa também está aniversariando. Então vamos orar pelo casal. Por favor, é assim. É sim. Aleluias. Amados, estende as suas mãos. Pai santo e justo, meu Senhor amado, Deus de fogo, Deus de poder, nesse momento, Pai, apresente a Ti o Teu servo, meu Pai, o Diácono Júnior, Pai santo, no qual pela vossa graça, Pai, hoje já canta mais uma primavera, Pai amado, meu Deus, derrame da sua graça sobre ele, meu Pai sabe o que ele está buscando em Ti, o que ele está pedindo, Pai, e esta tarde, esta noite, meu Senhor, pedimos, Pai, meu Senhor, venha abençoar, meu Senhor, venha derramar da sua graça sobre ele, assim entregando aquilo qual ele está buscando no meu Senhor, Pai. Continua abençoando, firmando ele mais na vossa gloriosa presença, que a cada dia, Pai, ele, Pai, junto com a sua esposa, a irmã Diné, meu Pai, busque a vossa gloriosa presença, meu Pai, está firme diante de Ti, e assim, Pai, venha abençoar toda a família, Pai, venha abençoar no nome de Jesus, amém. Amém? Oremos. Pai santo e justo, meu Senhor amado, Deus de fogo, Deus de poder, somos gratos, Pai, por esta aula, meu Pai, no qual participamos esta noite. Que o Espírito Santo, Pai, venha formar nos nossos corações, que venha, meu Pai, voltar nossa mente para o meu Senhor, Pai. Meu Deus, sabemos como está, meu Pai, o dia, meu Pai, e vemos, meu Pai, o que está se passando neste mundo, mas que nós, Pai, não viemos, meu Pai, contemplar o que está acontecendo para ficarmos tristes, mas que possamos contemplar e nos alegrarmos, Pai, que a volta do vosso Filho está próxima. E assim, meu Senhor da glória, venha buscar mais a vossa gloriosa presença, que possamos, meu Pai, contemplar, meu Pai, espiritualmente a nossa ida, meu Pai, aos céus. E que cada dia que passar, possamos estar firmes na vossa gloriosa presença. E assim, Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nos conduz em paz aos nossos lares. Continua derramando a Tua graça, meu Senhor da glória. E que possamos sempre estar firmes diante do meu Senhor. Abençoe o pastor Vicente, a missionária Rita, ser com os teus servos, apenas as enfermidades, andando por terra todo o mal, Pai, meu Deus, contempla a tua amada igreja, o meu Senhor, meu Pai, vem abençoar aqueles que se encontram enfermos, vem derramar da vossa graça, vem restaurar a sua saúde, Pai, aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, doentes espiritualmente, meu Senhor da glória, que o Espírito Santo aos seus corações, Pai, que venha abençoar, meu Senhor da glória, e assim, Pai, nós te pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Curva as vossas cabeças, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos aqui presentes e os demais, eis para pela face da terra, quem crê diga amém, amém, a paz do Senhor Jesus.